Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Novela Resumida. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês o resumo do capítulo 113 da novela Terra e Paixão. Capítulo este que vai ao ar neste dia 15 de setembro, nesta sexta-feira. E este capítulo começa com Irene flagrando Antônio ao lado de Agatha. Essa cena pode acabar gerando conflitos entre Agatha, Antônio e a própria Irene, já que a Irene está determinada a separar Agatha e Antônio. Marino mente para Lucinda, afirmando que não é o pai do filho de Graça. Esse segredo parece estar relacionado a algo que Marino quer esconder e pode criar complicações no futuro. Irene tenta convencer Antônio de que está sendo enganada por Agatha ao mostrar-lhe o relatório que investiga o passado da ex-esposa. Isso aumenta as tensões entre o casal e pode afetar o seu relacionamento. Jonatas alerta Gentil sobre Agatha. Isso sugere e mostra pra gente que Jonatas está preocupado com o envolvimento de seu pai com Agatha e deseja protegê-lo. Andrade toma uma atitude corajosa ao assumir o lugar do motorista do caminhão, quando percebe que ele não está em condições de dirigir. Isso mostra o crescimento e o desenvolvimento que o Andrade vem tendo ultimamente. Irene se preocupa com o silêncio de Antônio. O silêncio de Antônio após a revelação de Irene. A suspeita do relatório a deixa preocupada, pois ela não sabe como ele irá reagir. Antônio confronta Agatha e a questiona se ela voltou para enganá-lo novamente. Esse diálogo promete ser um momento importante deste capítulo, já que Antônio parece estar disposto a querer esclarecer as questões com seu envolvimento entre ele e Agatha e a saber o que de fato ela quer dele. E este capítulo vai terminar com Dalva, que acordou do coma, ficando apavorada ao ver Sidney disfarçado de enfermeiro próximo à sua cama. Esse acontecimento traz um suspense e tensão a toda a trama, indicando que algo obscuro está acontecendo ali naquele momento. E como podemos ver, este capítulo vai começar com a Irene flagrando o Antônio e a Agatha juntos ali, um do lado do outro, o que vai despertar toda a fúria de Irene, que já não aguenta mais o Antônio saindo para fazer estes encontrinhos com a Agatha. A Irene não aguenta mais isso, pois ela sabe que essa Agatha é simplesmente uma ameaça ao seu patrimônio e principalmente o seu casamento com o Antônio. E lógico que ela tentou fazer de tudo para que simplesmente o Antônio não se encontrasse mais com a Agatha, mas parece que nada do que ela fez adiantou. Isso porque o Antônio continua a todo momento ainda assim se encontrando às escondidas com a Agatha, e até mesmo o Antônio está dando dinheiro para a Agatha, o que deixou a Irene totalmente furiosa e preocupada com o que pode acontecer muito em breve, caso a Agatha continue manipulando o Antônio e conseguindo o que quer. E a Irene, sabendo que as intenções da Agatha não são das melhores e obviamente por estar preocupada com a sua situação, caso a Agatha consiga o que quer, ela vai estar em ruínas. Então ela está fazendo de tudo para que o Antônio não acredite na conversa que a Agatha diz para ele, que não acredite no papinho da Agatha e que ela na verdade quer a ruína do Antônio. Então a Irene acaba tomando uma atitude e mostrando ali um relatório, tentando convencer Antônio de que ele está sendo enganado por Agatha. Então
ela vai mostrar um relatório ali que ela conseguiu ali através de o Silveiro, desconfiando de todas essas atitudes que a Agatha tá tendo ultimamente e também para saber mais sobre o passado dela e por que ela ficou todo esse tempo presa. Simplesmente, a Irene foi até o Silvério e pediu para que ele fizesse um relatório investigando a vida passada da Agatha, o que ela fez nesse tempo inteiro em que ela ficou sumida e principalmente qual o verdadeiro motivo que fez ela ficar presa todos esses anos. E é isso que a Irene quer saber, pois obviamente deve ter algum outro motivo, e não este que a Agatha acabou contando, falando que foi presa por engano, que não cometeu crime nenhum, e que na verdade ela é inocente. Porém, a Irene desconfia de que isto não seja nem um pouco a verdade. Então, ela foi lá e pediu para o Silveiro investigar toda a vida passada da Agatha. E então, o Silveiro foi lá e fez isso. Acabou investigando o passado da Agatha e fez ali um relatório para a Irene. E óbvio que a Irene, já toda ali preocupada com essa situação envolvendo a Agatha, pegou esse relatório e foi mostrar ali para o Antônio, para que ele veja toda a verdade sobre o passado de Agatha. E a Irene acaba indo ali até o Antônio e mostrando a ele esse relatório sobre o passado da Agatha. E o Antônio, ao ler esse relatório, acaba ficando em choque, tanto que sua reação por ter ficado em choque e totalmente em silêncio deixa a Irene preocupada, pois ela não sabe o que o Antônio vai querer fazer após descobrir bastante coisa sobre o passado de Agatha, coisas que ele não imaginava que fossem verdade, porém com um relatório ali em suas mãos, ele tá vendo com os seus próprios olhos que na verdade Agatha fez muita coisa errada no passado, e isso vai deixar ele preocupado com a possibilidade de que a Agatha esteja sim de fato manipulando ele apenas para conseguir o dinheiro dele e levá-lo à ruína, e mostrando para o Antônio que esse tempo todo a Irene estava certa e que ela não estava fazendo isso só porque ela não gosta da Agatha, mas sim para proteger o próprio Antônio e obviamente todo o dinheiro que ele tem e tudo que conquistou. E que não, ela não estava fazendo só isso para proteger o seu casamento, mas para mostrar toda a verdade sobre a Agatha e abrir os olhos do Antônio. E lógico que a reação de choque do Antônio mostra que ele não esperava tudo isso. Ele não esperava que a Agatha tivesse feito tanta coisa errada em seu passado, e isso deixou ele totalmente em choque, fazendo assim com que ele fosse imediatamente questionar a Agatha. E ele acabou indo dessa vez questionar ela e acabou confrontando ela e questionando se o motivo dela ter voltado para a Nova Primavera foi apenas para enganá-lo novamente. E os dois acabam ali tendo um confronto, dialogando, um confronto muito quente e cheio de momentos em que a Agatha acaba ali sem saber o que falar pro Antônio. E mostra também pra gente que a Irene tá conseguindo o que ela quer e que pode ser que a Agatha, que a gente sabe muito bem que o verdadeiro motivo dela é conseguir todo o dinheiro ali do Antônio, pode ser que ela não consiga isso o que ela quer e na verdade a Irene saia vitoriosa disso tudo. E este capítulo vai terminar com a Dalva, que simplesmente acordou ali do coma depois daquela explosão que teve no carro em que o Ernesto estava. E ela vai acordar ali e vai perceber que o Sidney estava disfarçado de enfermeiro do lado da cama onde ela estava. E isso vai levantar uma grande suspeita, isto porque a gente sabe que foi o Sidney que acabou causando essa explosão no carro ali do Ernesto, isto porque
devido a todas essas suspeitas ali de que o Ernesto poderia acabar confessando tudo sobre quem mandou manipular o carro ali em que o Daniel se acidentou, essa pessoa então preferiu ali se livrar do Ernesto e também da Dalva. Porém, a Dalva acabou sobrevivendo e ficou em coma no hospital. E para se livrar de uma vez ali da Dalva, o único jeito era se livrar dela enquanto ela estava ali em coma ali no hospital. Então ele iria ali desligar os aparelhos ali e fazer com que ela acabasse morrendo ali mesmo no hospital. Isso é a suspeita que a gente fica após ver o Sidney, que foi o mesmo que manipulou o carro do Ernesto e causou aquela explosão, simplesmente disfarçado de enfermeiro e ali no hospital ali do lado da cama onde estava a Dalva. Por sorte, a Dalva acabou acordando antes dele fazer alguma tramóia com ela, e isso pode ter até mesmo salvado a vida dela. Mas e você, o que acha disto? Deixa aqui um comentário e também me fala de que cidade e de que estado do Brasil você acompanha a novela Terra e Paixão. No mais, estes serão os principais acontecimentos do capítulo de sexta-feira, dia 15 de setembro. E se você quiser saber os acontecimentos dos próximos capítulos após este, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal. Então, não perca mais tempo, clica nesse botão vermelho aqui embaixo e vire inscrito aqui do canal. Você não paga nada para isso e ainda assim você vai ter acesso aos próximos resumos em primeira mão. No mais, é isto. Obrigado por assistir e até o próximo resumo.